Bom dia, pessoal! Começou? E aí, bom dia, pessoal! Nós estamos aqui hoje para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Josué, capítulo 16. Nós estamos avançando devagarzinho, um capítulo por dia, refletindo na biografia deste herói da fé, que foi Josué, o líder que, adiante do povo de Israel, tomou a posição de Moisés para tomar posse da terra prometida e assim fazer com que cada uma das 12 tribos de Israel pudesse se estabelecer na porção que o Senhor tinha designado para cada um deles. Hoje nós vamos ler sobre as tribos que são descendentes de José. José, na verdade, recebeu uma porção dupla e duas tribos das 12 que se estabeleceram em Israel, tanto Efraim quanto Manassés, são descendentes de José, que recebeu uma porção dupla na terra prometida. Então vem conosco, nós vamos meditar hoje com a leitura de Josué 16 e ao final queremos orar concordando com seus motivos de oração, orando pela sua família. Vamos concordar juntos em oração. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse momento que nós vamos fazer esse devocional, vamos meditar na palavra de Deus para que Deus traga entendimento, compreensão do texto e também aplicação para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, esse momento, as nossas vidas, tudo aquilo, Pai, que talvez agora está nos distraindo, colocamos diante de Ti. Que o Senhor possa vir abrir o nosso entendimento, falar conosco e que o Teu Espírito, Pai, tenha liberdade de falar conosco e trazer revelação e aplicação para as nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Observe que novamente, quando esse texto vai começar a falar sobre, na verdade, a divisão das terras dadas às tribos de Efraim e Manassés, vai mencionar mais uma vez que alguns cananeus permaneceram naquele território. A ordem do Senhor Deus a Israel, desde quando Moisés estava liderando o povo, depois também sob a liderança de Josué, era de que eles deveriam exterminar completamente os povos daquela região, porque eles representavam uma ameaça contra o povo de Israel, devido aos seus maus costumes, devido ao seu coração duro, à sua não submissão ao propósito de Deus. Eles não estavam ali porque eles estavam crendo no mesmo Deus de Israel ou se submetendo ao mesmo plano, mas sim porque eles estavam resistindo à vontade de Deus. Mas alguns povos, por algum motivo, não foram completamente eliminados. Então, à medida em que nós lemos esse texto, vamos refletir nas nossas vidas. Nós que já temos Jesus, que já temos o Espírito Santo habitando em nós, quais são ainda alguns hábitos, algumas práticas ou qualquer coisa do passado que ainda precisa ser completamente eliminados das nossas vidas. Josué capítulo 16 começa assim. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote, desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon, Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Então aqui eles estão falando o nome das cidades que delimitam esse território. Sim, assim os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Nós lembramos que José, sobre quem nós já lemos lá no livro de Gênesis, sofreu tanto depois que ele recebeu sonhos do Senhor, ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, de ir adiante, de sofrer pela sua família. Ele foi vendido, foi traído, ele sofreu tanto no Egito, mas permaneceu íntegro, permaneceu no seu relacionamento pessoal com Deus, fiel ao propósito do Senhor, e Deus o honrou, levantando para se tornar o governante do Egito, apenas abaixo do faraó, um homem que tinha toda a mordomia daquela terra, num momento de grande escassez ao redor, enquanto o Egito havia prosperado, inclusive por sua sabedoria. José pôde ser uma bênção para muitos povos, inclusive para os seus irmãos, sua própria família, que foi salva daquela fome terrível através da vida de José. Inclusive o seu próprio pai, Jacó,
o patriarca da fé Jacó. Então Jacó abençoou José, prometendo a ele que ele teria na terra prometida porção dupla. Então seus dois filhos, Efraim e Manassés, um nome significa esquecimento, porque Deus o fez esquecer do sofrimento do seu passado, e outro significa duplamente próspero, que significa que Deus o havia feito mais próspero do que ele mesmo poderia imaginar ou do que ele poderia conquistar com seus próprios esforços. Então existe uma herança dedicada a Efraim e outra a Manassés. Não são filhos de Jacó diretamente, mas na verdade netos de Jacó e filhos de José. Então nós vamos ler rapidamente a herança que foi dada a Efraim e amanhã nós vamos ler especificamente sobre a tribo de Manassés. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira de sua herança ia de Atarote-Adar a leste até Bet-Horon, alta, e prosseguia até o mar. De Miqumetá ao norte fazia uma curva para o leste até Taanat-Siló, e passando por ela ia até Janoa a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapua, a fronteira seguia rumo a oeste, até Ribeiro de Caná, e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados, separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. A Bíblia não dá detalhes se esse povo, assim como os gibeonitas, tentaram de alguma forma algum acordo de paz com o povo de Israel, ou se esses descendentes de Efraim simplesmente decidiram, ao invés de eliminar aqueles povos, os escravizaram e os sujeitaram a trabalhos forçados. Mas a ordem do Senhor, nós lembramos, era de que eles deveriam exterminar todos os povos, para que o povo de Israel não fosse contaminado no futuro pelas práticas, pelos maus hábitos desses povos. Então, ao ler esse texto tão curtinho, Josué 16, eu te chamo a refletir, e assim também eu e a Rafa estamos refletindo, quais são, nessa caminhada com o Senhor Jesus, cada dia conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, quais são ainda alguns hábitos, algumas práticas, qualquer elemento na nossa vida que nós identificamos, isso não é o fruto do Espírito Santo na minha vida, isso ainda é a minha carne tendo alguma força, isso ainda é um hábito que eu preciso eliminar, isso ainda é uma área em que eu preciso ajustar a minha mentalidade, conseguir romper, ir além, porque eu sei que Deus tem mais liberdade, Deus tem mais plenitude de vida para mim nessa área. Cada um de nós podemos certamente identificar algumas questões, alguns elementos, principalmente hábitos, comportamentos, estruturas de pensamento que nós podemos colocar diante do Senhor em oração, porque muitas vezes são hábitos, são pensamentos, são práticas mais fortes do que nós podemos mudar por nós mesmos. Por isso, elas ainda resistem até hoje. Mas quando nós oramos e pedimos ao Espírito Santo que venha mudar, que venha nos dar graça, que venha nos dar o poder para superarmos esses hábitos, Ele vai trazer nova vida para nós vivermos guiados pelo Espírito. Amém. Para a glória de Deus. O Senhor tem uma plenitude para a sua vida. Eu creio que em muitas áreas até mesmo uma porção dupla, como foi dada a José, mas para isso nós precisamos eliminar esses inimigos, esses maus hábitos, pensamentos e práticas que não agradam ou que não provêm do Senhor para nós. Amém. Então vamos orar então, pedindo ao Senhor para nos ajudar nessa caminhada. Muitas vezes nós tentamos fazer coisas por nós mesmos, mas nada melhor do que nós colocarmos diante de Deus, que nós vamos ter sim uma parte de atitudes que nós precisamos fazer, mas Deus nos empodera através do Espírito, Ele nos ajuda a cumprir talvez aquilo que nós temos há tanto tempo colocado diante de Deus. Senhor, eu preciso mudar esse hábito, Senhor, eu preciso vencer essa situação. Então vamos colocar isso, nós convidamos você hoje a colocar diante de Deus qualquer coisa que talvez tenha sido difícil para você vencer, tenha sido difícil para você conseguir conquistar algo por causa de um hábito ou por causa de uma atitude que você precisa mudar e você reconhece que precisa ser mudada, mas muitas vezes você não tem força para mudar. Então vamos colocar isso diante de Deus.
Pai, muito obrigada por essa nova manhã, que nós sabemos que o Senhor renova as tuas misericórdias sobre a nossa vida, nos dá um novo dia, uma nova esperança, uma nova força, Pai, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero juntamente, Pai, com todos esses que têm se unido em oração conosco, cada homem, cada mulher, cada jovem, ou até mesmo criança, Pai, que tem orado e assistido essa live conosco, que o Senhor possa, Pai, abrir o entendimento e trazer revelação, Pai, daquilo que o Senhor tem de novidade, aquilo que o Senhor tem de novo, aquilo que o Senhor tem de abundância, Pai, e de restauração sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a esquecer, Pai, do que se foi, a esquecer talvez uma tristeza, Senhor, uma decepção, ou até mesmo uma traição, e vencer, Pai, cada pensamento, vencer, Pai, atitudes que nós precisamos mudar. Ajuda-nos, Pai, a renovar a nossa mente com a Tua palavra e ajuda-nos, Pai, a vencer tudo aquilo que tem segurado, tem impedido, Pai, de nós rompermos para o novo, para a vitória, para a abundância de tudo que o Senhor tem para nós. Então nós entregamos diante de Ti, Pai, tudo aquilo que parece difícil, tudo aquilo que parece impossível, tudo aquilo, Pai, que nós tentamos com todas as nossas forças fazer, mas não conseguimos, pedindo, Pai, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos conduza, o Senhor endireite os nossos caminhos para que nós possamos receber de Ti, Pai, essa vitória, essa herança, aquilo que o Senhor tem para nós e a nossa família. Abençoa cada família aqui representada, trazendo a Tua paz, a Tua presença, trazendo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem liberado já sobre as nossas vidas e as vidas de cada um que estão aqui conosco. Nós entregamos esse momento a Ti, Pai, e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito o seu dia. Vamos seguir juntos lendo essa história de Josué. E a cada capítulo nós vemos a medida em que essa terra já foi conquistada, como cada tribo vai se estabelecendo. E isso traz para nossas vidas também princípios para o nosso relacionamento com Deus. Obrigado por compartilhar essa ministração, essa meditação diária com alguém que venha à sua mente agora e que possa também ser abençoado através deste conteúdo. E nós nos vemos amanhã. Sim, um abração, amamos você.